Bem-vindos, vocês que nos veem online, e é tão bom saber que mesmo que estejamos longe em distância, nós podemos continuar unidos, porque realmente nós podemos ter estes cultos e podemos continuar a ser igreja desta maneira, cultuar o Senhor juntos, aprender com o Senhor juntos, tomar a Santa Ceia com o Senhor juntos. Isto é maravilhoso. E nós realmente temos que agradecer a Deus, porque há esta oportunidade de nós podermos continuar como igreja, como família, mesmo em tempos de quarentena, a cultuá-lo e a aprender com ele. E hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de ser família em tempo de quarentena. A palavra de Deus fala em Gênesis 6, que todos conhecem a história de Noé e da arca e da sua família. E no capítulo 6 de Gênesis, o versículo 18, Deus fala assim com Noé e diz o seguinte: contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E nós hoje sentimos-nos todos na arca. Estamos, a maioria de nós, em casa, embora muitos ainda saiam por causa de terem trabalhos que precisam de continuar a ser efetuados, mas a grande maioria, principalmente quem tem crianças, está em casa. Então nós estamos quase como na arca. Nós com o nosso cônjuge, os nossos filhos, e nós precisamos de aprender a ser família durante este tempo. E eu quero começar a orar com vocês para que realmente o Senhor nos possa ensinar a todos a como ultrapassar este tempo em que cada um de nós está nas suas casas e podermos, em vez de ser um tempo de aprisionamento, de falta de liberdade, nós possamos utilizar este tempo também para crescermos como família. Ó Senhor Jesus, nós te queremos agradecer porque Tu estás connosco, Senhor, em todos os momentos. E nós queremos aprender contigo, Senhor, a como ultrapassarmos esta altura, esta situação, Senhor, em casa, em tempo de quarentena, com a nossa família, com as pessoas com quem nós já vivemos e dividimos casa, Senhor, que nós saibamos aprender na Tua palavra como é que nós podemos cada vez mais e mais viver em harmonia uns com os outros e que possamos utilizar este tempo na Tua presença e na presença dos nossos familiares para que as nossas ligações afetivas, os nossos relacionamentos ainda se tornem mais fortes para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que o tempo na arca foi de 40 dias, mas não foi. A chuva caiu durante 40 dias, mas houve o tempo desde o fechar da porta da arca, o tempo da chuva, foi necessário que as águas que cobriram toda a terra baixassem para que voltasse a haver terra firme, terra seca, e mais ainda para dar tempo para que a vegetação voltasse a produzir folha e fruto. Então, quando nós começamos a ler a história e vamos contando os dias que eles ficaram na arca, Noé e a sua família ficaram na arca durante 370 dias. Foi mais do que um ano. E foram 370 dias sem internet, sem televisão, sem ligações telefónicas para outros. Foi realmente o estarem ali na arca durante mais de um ano e se sentiam protegidos exatamente como nós que nos sentimos protegidos nas nossas casas. A palavra de Deus diz que as chuvas vieram e destruíram toda a alma vivente. Mas nós também, nas nossas casas, estamos ali para protegermos e nós sabemos que Deus está ali também a nos proteger, como Ele promete tantas e tantas vezes na Sua palavra. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pelas Suas pisaduras somos sarados. A palavra de Deus diz que as pestes não chegarão à nossa casa, à nossa tenda.
que nós não vamos nos assustar por causa da doença que assola ao meio-dia. Então, nós temos todas essas promessas e nós estamos em casa e sentimos-nos protegidos. É a nossa arca. Agora nós não temos o problema da chuva, mas existe o vírus, existe a pandemia e nós dizemos assim, não, mas em casa nós estamos protegidos. Então o diabo, ele tentou nos alcançar através da doença, mas o Senhor Jesus diz, olha para mim, confia em mim, que a doença não chega até ti nem à tua casa. A outra coisa que estava a acontecer é que enquanto a chuva caía, a cadeia alimentar ia sendo destruída. Então, por causa das mortes, começou a haver também a escassez de alimentos. Houve uma altura até que as chuvas já tinham acabado, já tinha terminado, e foi necessário voltar a descer à altura das águas, a voltar a haver terra onde se pudesse cultivar alimento para que quem saísse da arca pudesse tirar dali a sua provisão. Foi necessário esperar que aquelas águas residuais que ainda ficavam sobre a terra descessem para que se pudesse começar a produzir novamente alimento. E todas as pessoas já falam, depois da pandemia passar, nós vamos ter o problema financeiro, ou até mesmo durante esta crise de saúde, também já vai começar a haver distúrbios na área financeira. Aí não é apenas o facto de nós confiarmos no Senhor, é o que é que nós temos plantado até agora. Porque o fechar a arca foi Deus que fechou, colocou-se a arca completamente isolada das águas, mas durante algum tempo Noé estava a ouvir a palavra do Senhor e foi juntando alimentos e mantimentos naquela arca para ele, para a sua família, para os animais que estavam ali, e não houve falta de nada. Mas houve a atitude de Noé também de eu tenho que me preparar. E nós hoje, muitos de nós vão aprender que duas coisas são necessárias na nossa vida. É nós sabermos nos preparar para nós, nestas alturas, também estarmos precavidos. E a outra coisa que tem muito mais valor é que a palavra de Deus diz que o inimigo, ele é um devorador. Se ele não conseguir nos atacar na área da saúde, ele vai tentar atacar na área financeira. E aí nós temos uma promessa, é que todos aqueles que têm sido dizimistas fiéis, Deus fecha a boca do devorador e ainda mais, para além de fechar a boca do devorador, o Senhor Jesus, ele disse, provem-me, façam prova de mim e vão ver que eu vou abrir as portas do céu e vocês vão ter em abundância. Então nós aqui, nesta altura, nós que temos sido dizimistas, nós vamos ver não só o devorador ser afastado de nós, mas continuando a crer na palavra do Senhor de que Ele é fiel e cumpre aquilo que promete, nós vamos poder ver a abundância de Deus nas nossas vidas. Então Satanás, ele vai ficar um pouco sem saber o que fazer, porque ele vai nos tentar atacar pela saúde, não consegue, porque nós acreditamos na obra da cruz e nós acreditamos que o Senhor nos protege. Ele vai nos tentar atacar financeiramente, ele não consegue, porque nós temos sido dizimistas fiéis, temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar, quando vamos a entregar as nossas primícias não são para gastar em shopping, não são para gastar na renda ou na luz ou na alimentação, as nossas primícias são para serem entregues ao Senhor. Então o inimigo não consegue nos atacar nessa área, ele vai tentar atacar na única área que ele vai conseguir, que é, como ele não consegue vir de fora, ele vai tentar vir por dentro, que vai tentar desestabilizar a união familiar. Ele vai tentar trazer problemas no meio da família. Estamos dentro da arca, a família de Noé, 8 pessoas, 370 dias, e como é que se poderia destruir aquela família? De dentro uns contra os outros. Então nós precisamos de
nos posicionar e vermos que estes tempos em que nós estamos em casa, nós precisamos de proteger a harmonia familiar. As rotinas foram alteradas, não há escapes. Hoje ninguém pode dizer assim, eu tenho que ir lá fora para arejar a minha cuca. Hoje nós não temos muita coisa para fazer nas horas vagas e nós precisamos cada vez mais e mais aprender a viver em família, a viver uns com os outros. Então nós precisamos de manter o altar do Senhor levantado dentro da nossa casa. Hoje, mais importante do que nunca, é nós mantermos a nossa família diante do Senhor e termos um tempo devocional todos juntos. Porque hoje pode acontecer, cada um não tem o seu horário. Hoje todos têm o mesmo horário. Então nós lá em casa, as pessoas vão acordando, vão chegando até à sala, nós somos 6 e há sempre a música de louvor, cada um leva a sua Bíblia, começa a ler a Bíblia e no final nós fazemos sempre uma oração todos juntos. E por volta das 11 da manhã terminou. Já que estamos em tempos de quarentena, não precisamos de acordar tão cedo. Então a partir das 9 começa a haver música lá em casa, as pessoas vão-se chegando à sala conforme vão acordando, levam o seu leite ou levam os seus cereais, vão tomando o pequeno almoço enquanto leem a Bíblia e terminamos às 11 da manhã, em que já tivemos aquele tempo juntos. Se alguém sentiu alguma coisa de Deus, pode falar. Hoje até fizemos um pouquinho diferente. Estivemos a ouvir uma palavra todos juntos e depois tirámos ilações sobre ela. Então, isto é muito importante, porque hoje nós temos que demonstrar realmente aos nossos filhos, àqueles que estão connosco, que primeiro está a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E se nas outras alturas não é possível fazer um devocional em família, nós agora não temos desculpas. É a coisa mais fácil de fazer porque estamos todos em casa. Então nós estamos a fazer sempre o devocional da parte da manhã, todos juntos. E ouçam só estes versículos que estão em Deuteronômio 28, de 1 a 13, e diz assim: Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, se eu quero que as bênçãos me alcancem, eu preciso de ouvir a voz do Senhor. Para eu ouvir a voz do Senhor, eu tenho que levantar um altar em minha casa e tenho que parar para escutar. No meio da bagunça, Deus não fala. Então nós precisamos de acalmar a nossa alma, acalmar o nosso espírito, nos colocarmos diante de Deus e deixar que Ele nos fale. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu não sou abençoado. O Senhor abençoa quem o ouve. Para o ouvir, nós precisamos de parar, de tirar tempo para o escutar. E agora nós podemos não apenas escutá-lo sozinho, mas temos em família a oportunidade de, como família, escutar aquilo que Deus tem para nós como família. Como é que nós vamos ultrapassar isto? Quais os sonhos de Deus para a nossa família? Qual o ministério de Deus para a nossa família? Como é que a nossa família pode interceder? Como é que a nossa família pode agir no reino de Deus? Então, quando nós escutamos, em Deuteronômio continua e diz assim: Bendito serás na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e aqui fala de filhos, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Então nós ouvimos a voz de Deus, nós escutamos a sua voz, nós colocamos em prática aquilo que Ele nos vai ensinar e a bênção vem e alcança-nos. Nós não precisamos de correr atrás da bênção, ela vem e chega até nós. E a palavra de Deus diz que esta bênção é para nós e para
o fruto do nosso ventre, os nossos filhos, a nossa descendência, e que somos abençoados assim que começarmos a quarentena, bendito ao entrares na quarentena, e bendito serás quando saíres da quarentena. Então a bênção, ela é contínua nas nossas vidas. E ele continua e diz assim: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Quando nós erguemos um altar ao Senhor na nossa casa, a doença foge de nós, a pobreza foge de nós e a desarmonia, aquele ambiente de conflito, ele foge de nós também. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. É uma ordem do Senhor. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E em tudo o que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Onde nós estamos, o Senhor, Ele vai trazer a sua bênção. Ele vai ordenar a sua bênção. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Irmãos, eu não tenho nada contra nós estarmos a ver as notícias, mas hoje, mais do que nunca, é importante nós demonstrarmos que antes das notícias, antes de vermos no nosso telemóvel de manhã quantos é que morreram durante a noite, mais importante do que isso e de saber como é que está a doença no nosso país, é nós entrarmos na presença do Senhor. Entrarei na tua presença com hinos de louvor. Então é isso que nós temos que fazer todas as manhãs. Entrar na presença do Senhor, aprender com Ele, ouvir a sua voz, escutar o que é que Ele tem para nós nesse dia, sabermos o que é que vamos fazer a seguir. Em tempos de crise, nós também temos que tomar decisões. Mas para nós tomarmos as decisões sem ser no ímpeto ou geradas no pânico ou na necessidade, nós precisamos de escutar a voz do Senhor para tomarmos as decisões que Ele deseja que nós tomemos, porque são as melhores para nós e para a nossa família. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitos, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Nós precisamos de levantar o altar ao Senhor todos os dias, porque a palavra de Deus tem que ser a nossa bússola todos os dias. A palavra do Senhor continua a ser verdadeira, continua a ser fiel e continuará a ser cumprida nas nossas vidas se nós pararmos para o escutar. Então nós precisamos, primeiramente, de continuar a orar pela nossa família, mas a orar com a nossa família também. E nós precisamos de juntos continuar a usar este tempo em que não temos assim tanta coisa para fazer, para podermos escutar a voz de Deus. Uma das coisas que nós precisamos de orar é para que esta harmonia, este amor prevaleça na nossa família, na nossa casa. Cada vez mais estamos a ouvir notícias de que a violência doméstica tem aumentado, que a pedofilia dentro das casas tem aumentado, que os pedidos de divórcio têm aumentado. Durante o tempo de quarentena, as coisas que estavam mal vão piorar. E há áreas da nossa vida que se calhar ainda não estavam assim tão ligadas com o nosso cônjuge ou tão ligadas com os nossos filhos, que nós precisamos
de colocar no altar de Deus todos os dias, para que Ele possa vir sarar a nossa família, para que Ele possa vir abençoar a nossa família, para que nós possamos sair do tempo da quarentena sendo uma família ainda mais forte. O que é uma família? Uma família, ela é uma relação afetiva, há laços emocionais muito fortes. E cada vez mais nós temos que olhar e ver que uma família é uma cooperação, não é uma competição. Muitas das vezes problemas familiares acontecem porque ou os cônjuges estão a competir uns com os outros, ou porque os irmãos estão a competir uns com os outros, ou pela atenção dos pais, ou eu sou melhor do que tu nisto ou naquilo. Então a competição gera conflito na família, e nós precisamos de ensinar cada vez mais nas nossas casas que nós não estamos ali para competir uns com os outros, nós estamos ali para cooperar uns com os outros, nós temos que estar ali para aprender uns com os outros, nós estamos ali para servirmos-nos uns aos outros, e nós precisamos de, mais do que nunca, sermos afetivos uns com os outros. Hoje, os únicos que nós podemos abraçar, sem pagar multa, é os da nossa família. Aqueles que moram connosco são aqueles que a gente pode continuar a abraçar, podemos continuar a dar beijinhos, podemos continuar a estar juntos. Então, nós precisamos cada vez mais suprir essa afetividade em família. Todos nós temos que ser exemplo de boa educação. Uma das coisas que cada vez mais as famílias têm que aprender é que o obrigada, o por favor, o com licença, o desculpe, também é boa educação dentro da família. São coisas tão simples que nós às vezes fazemos aos lá de fora, no trabalho, na escola, onde nós estamos, nós pedimos desculpe ou agradecemos, e depois dentro de casa, muitas das vezes nós não comunicamos essas palavras, e nós precisamos de ser família educada uns para com os outros também. Então é muito necessário isso nos dias de hoje, porque estamos juntos 24 horas por dia, e acredito que não vamos ter que ficar 370 dias como ficou Noé. O Senhor Jesus, Ele vai fazer com que tudo isto passe muito mais rápido, e nós precisamos de cada vez mais trabalharmos em conjunto como pais, como casal, e trabalharmos juntos como família. E aqui nós temos que nos lembrar também que nós continuamos a ser família de pessoas que nós não podemos agora visitar. Mas uma das coisas maravilhosas, Deus deu inteligência ao homem, e todos nós hoje temos smartphones em que podemos ligar para as pessoas, fazer videochamadas, manter o contacto com aqueles que fisicamente não podem estar próximos, mas que não podem ser esquecidos, porque fazem parte da nossa família alargada. Então temos que continuar a manter esses vínculos. Há amigos que nós temos que a palavra de Deus diz que são amigos mais chegados do que irmãos. Temos que continuar a manter esses vínculos também, porque eles vão nos sustentar emocionalmente nestas alturas mais difíceis, nestes tempos desafiantes. Então eu queria ler com vocês alguns provérbios. Estes versículos eu tirei da Bíblia Viva, e que nós temos que colocar em prática nas nossas casas, porque nós agora estamos juntos o tempo todo. Primeiro, nós precisamos de ouvir. Em Provérbios 18:13 diz assim: quem se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir, está a mostrar que é um tolo. Então vamos ouvir. Quando alguém vem nos dizer alguma coisa, um dos filhos ou o nosso cônjuge está a falar qualquer coisa, vamos ouvir. Se todos lá em casa falam e ao mesmo tempo ninguém se escuta, e todos estão a ser tolos. Então, neste tempo de quarentena, precisamos ouvir. Outra coisa muito importante, porque estamos muito juntos, às vezes já estamos aborrecidos de estar em casa, ainda mais quando o tempo está lindo, o sol chama, os passarinhos cantam,
Eu agora da janela do meu quarto já vejo o monte à minha frente, está cheio já de flores amarelas e a gente diz, ai meu Deus, o tempo tão bom e nós aqui dentro. Então às vezes ficamos um bocado irritados porque parece que a primavera está a acontecer e a gente não pode participar dela. Então dentro de casa, com a nossa família, nós precisamos, dizem Provérbios 15, 28, pensar antes de falar. O homem justo pensa bem antes de dar uma resposta, mas o perverso vai falando as suas maldades sem pensar no que está a dizer. Então há coisas que nós vamos ter que guardar para nós. Até mesmo às vezes algum medo, alguma ansiedade, ou eu estou no tempo devocional ou a falar com o pessoal lá de casa, a dizer, olha, aconteceu isto assim, precisamos orar, porque estamos numa guerra espiritual. Ou então, se é para lançar pânico, então não vamos falar. E vamos ter que começar a pensar antes de falar. Se vale a pena, se não vale a pena, porque é que eu estou a falar. Há coisas que às vezes nos podem fazer explodir, não vale a pena. Respira fundo, conta até 10. Se fosse uma pessoa assim mais difícil, conta até 20. Cada um sabe o seu limite. Mas precisamos de nos controlar. Provérbios 10, 19 diz, quem fala demais sempre fala o que não deve. O homem sábio e ajuizado consegue controlar as suas palavras. E nós precisamos de aprender a controlar as nossas palavras. Nós precisamos de não estar sempre a falar do mesmo. Às vezes as mulheres têm necessidade de falar mais do que os homens ou de repetir as mesmas coisas. Em vez, às vezes, de estás a falar tudo outra vez com o teu marido, faz o seguinte, liga para uma amiga que também gosta muito de conversar, conversem as duas. Passem tempo assim a deitar tudo cá para fora e falem, mas nós temos que saber também que há pessoas que também não gostam de falar tanto, temos que lhes dar o tempo, temos que arranjar, nós conhecemos lá em casa. Eu sei quem é que gosta de estar mais sozinho, a gente sabe quem é que gosta de conversar mais, quem é que este tempo está a ser mais fácil, quem é que para este tempo está a ser mais difícil. E nós temos que aprender a saber gerir também a saúde emocional de todos. E as palavras têm muito poder. Nós não podemos agora começar a apontar erros. Principalmente quando começa a haver problemas na área financeira ou quando nós começamos a ver, porque agora os nossos filhos fazem as aulas em casa e nós começamos a ver às vezes debilidades em alguma disciplina. A primeira coisa que o ser humano tenta é encontrar culpados. Ou é porque o professor não explica, ou é porque o nosso filho não estudava o suficiente, por isso é que agora não consegue compreender, ou é porque o nosso cônjuge comprou um iPhone e agora nós não temos como pagar, mas era o que ele queria. Coisinhas assim que antes não faziam qualquer problema, agora o inimigo vai tentar colocar isso para tentar colocar culpa, condenação. E a palavra de Deus diz assim em Provérbios 17:9: quem vive a relembrar problemas passados destrói boas amizades. Então também vai haver o problema de, como a gente agora não tem muita coisa para fazer, começarmos a lembrar de coisas que não deveríamos ter feito ou que deveríamos ter feito de outra maneira. E quando estamos sozinhos em casa mais tempo do que o normal, as acusações, elas têm que ser, nós temos que lutar contra. Nós temos que fazer um esforço para não estarmos a remoer nessas coisas, porque podemos destruir afetividades lá em casa. Em Romanos 14:13 diz assim, não se censurem uns aos outros. Nós precisamos de ter o cuidado para que dentro do nosso lar continue a haver um bom ambiente. Porque se o inimigo não consegue entrar pela doença, se o inimigo não consegue devorar as nossas finanças porque temos sido dizimistas fiéis, ele vai tentar desunir a família.
Essa é a arma que ele utiliza. E nós precisamos de utilizar o fruto do Espírito Santo na nossa vida. O fruto do amor, da alegria, da paz, da mansidão, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da paciência, do autocontrole. É agora que nós dizemos assim, agora eu vou utilizar o fruto do Espírito. O Espírito Santo vive em mim e eu agora vou demonstrar o fruto que tem crescido em mim. Eu agora vou usar todo o fruto do Espírito. Que há dias, quando está tudo bem, a gente não precisa de usar tudo. Mas nestas alturas de quarentena, a gente vai ter que usar todo o fruto do Espírito. Mas as coisas boas é que aquilo que é do Espírito não acaba. Nós todos os dias vamos ter fruto. Porquê? Porque de manhã, em família, nós mantemos o altar do Senhor levantado dentro da nossa casa. Em Efésios 4:2, o apóstolo Paulo disse o seguinte: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tenham tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor que há entre vocês. Então nós precisamos de usar o amor que há entre nós. Não vamos levantar conflitos, não vamos falar de coisas que trazem amargura, não vamos trazer brigas que não levam a lado nenhum, mas vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. A palavra de Deus em Efésios 6:4 fala para os pais e dizem assim: agora uma palavra, pais. Não repreendam o tempo todo, nem irritem os vossos filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos piedosos. Como é que eu vou deixar de irritar os meus filhos, de estar sempre a repreendê-los? A gente só repreende quando eles fazem uma coisa errada, certo? Mas eles só fazem uma coisa errada se eu não lhes estou a ensinar, a demonstrar os conselhos que a palavra de Deus tem, a disciplina amorosa que o Senhor ensina. Se eu todos os dias mantiver levantado o altar do Senhor dentro da minha casa, eu estou a encher os meus filhos com a palavra de Deus. Eu estou a encher os meus filhos com os louvores a Deus. Eu estou a proteger os meus filhos com a oração. Então, eu não vou andar irritada, não os vou irritar a eles. Normalmente, mulheres irritadas irritam os filhos. Então, como a gente passa tempo no Senhor, o Senhor acalma o nosso coração, dá-nos uma paciência mais do que aquela que nós teríamos se não nos entregássemos a Ele. E estamos mais calmos. E não vai haver a necessidade de estar sempre a repreender a criança, o adolescente, o jovem. Porquê? Porque a palavra de Deus desceu aos seus corações. Está a ser alimentada diariamente nas suas vidas. Então nós precisamos de levantar diariamente o altar do Senhor dentro da nossa casa. E quero terminar lendo com vocês a primeira carta de Pedro, o capítulo 3, também na Bíblia Viva, e ele fala acerca das mulheres. E ele começa por dizer assim: esposas, recebam os planos dos seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando lhes falarem a respeito do Senhor, a vossa vida piedosa lhes falará melhor do que quaisquer palavras. Serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro. Então, há coisas que lá em casa às vezes os maridos falam, têm ideias. É tão difícil às vezes o homem se expor, falar, apresentar ideias. E quando ele o faz, se a esposa diz logo, não pode ser assim, eu tenho uma ideia melhor, só estás a fazer asneiras e não sei. Cada vez mais ele vai se fechando. Muitas das vezes as mulheres dizem, o meu marido não fala comigo. Mas eu às vezes até pergunto, então e quando ele fala, como é que tu respondes? Não, pastor, ele não tem, as ideias dele nunca são assim lá grande coisa.
É assim, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos de receber os planos deles, ouvir, cooperar com eles. Porquê? Porque a família não é competição, a família é cooperação. E até mesmo se a ideia não for assim tão boa, uma coisa é nós destruirmos o sonho, outra coisa é nós ajudarmos a construir um sonho melhor. É completamente diferente. E nós precisamos de ter um comportamento respeitoso e puro. No versículo 7, fala para os maridos. Diz assim: vocês, maridos, devem ser cuidadosos com as vossas esposas, estando atentos às necessidades que elas têm e respeitando-as como um sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e vossas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus. E se não as tratarem como devem, as vossas orações não terão uma resposta pronta. Aqui Deus está a dizer assim: marido, tem um pouquinho mais de paciência com a tua esposa, ouve-a um pouquinho mais, trata-a como sexo mais frágil, ajudando. Onde é que nós mulheres somos mais frágeis? Aqui é mesmo, fisicamente somos. Nós ficamos mais cansadas. Eu lembro-me quando eu era miúda, a casa dos meus pais só tem janelas grandes. Eu nunca vi a minha mãe lavar as janelas, porque aquilo era trabalho de homem. O meu pai arrancava as janelas, até as da varanda, que eram maiores do que eu. Ele arrancava, stores e janelas, era trabalho de homem. Lá em casa era o meu pai que lavava sempre isso. Então, com o tempo bom como está, todos de quarentena, a mulher está preocupada a fazer coisas assim, talvez mais normais do dia a dia, da lida da casa. E às vezes os homens começam a ficar saturados porque não têm nada para fazer. Quando é um homem que gosta de cozinhar, a coisa até já está mais ou menos dividida. Agora, quando não é, porque o homem precisa também de se sentir útil. Em casa, a mulher vai sempre se sentir útil. Sempre. Nós temos sempre coisas para fazer em casa. O homem, nós às vezes precisamos de ter um pouquinho mais de criatividade. Mas há coisas na casa que um homem pode fazer porque ele tem muito mais força. Então, homens, nesta altura é tempo de lavar janelas, fazer uma boa limpeza, não é? Muitos de vocês têm garagem. Vejam lá arrumem aquela garagem ou o sótão que têm, façam aquelas coisas que fisicamente vos cansam um bocadinho, porque é necessário vocês praticarem esse trabalho assim mais que é necessária a testosterona. Porquê? Porque estamos em casa, estamos fechados. Então é necessário também sermos um pouco criativos e ver o que é que eu posso fazer para ajudar e que eu mesmo assim me sinta útil. Então, vocês, maridos, devem ser cuidadosos com as vossas esposas, estando atentos às necessidades delas. E Deus ainda diz assim: se não as tratarem como deve ser, as vossas orações não são respondidas. É uma maneira que o Senhor tem de proteger a mulher, é Ele dizer isso ao marido. Marido, protege a tua esposa, guarda a tua família, para que quando tu fizeres um pedido aos céus, para quando tu elevares as tuas orações, elas tenham uma resposta pronta. E a partir do versículo 8 diz assim: e agora, esta palavra a cada um. Vocês devem ser como uma grande família feliz, cheios de simpatia uns pelos outros, amando-se uns aos outros, com corações ternos e mentes humildes. Não paguem mal por mal. Não retribuam àqueles que dizem coisas desairosas sobre vocês. Em vez disso, orem para que Deus ajude os tais, pois devemos ser bondosos para com os outros e Deus nos abençoará por isso. Às vezes nós podemos estar a dividir apartamento com pessoas que ou não são da nossa família, ou não são tão próximas a nós afetivamente, ou até podemos estar a dividir na família, temos ainda pessoas que não conhecem a Jesus Cristo da maneira como nós conhecemos e às vezes não se comportam
como filhos de Deus, porque ainda não são. E aqui então, o que é que Paulo diz? Orem por eles e que Deus vai vos abençoar por causa disso. Se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham domínio sobre a língua e guardem os lábios de dizer mentira. Desviem-se do mal e façam o bem. Procurem viver em paz, mesmo que tenham que correr atrás dela para agarrar e segurá-la. A paz, ela não vem caindo de paraquedas. É algo que nós buscamos. Qual é a voz que eu estou a ouvir? Qual é o altar que eu estou a levantar? Para onde é que os meus olhos se estão a focar? Eu tenho que perseguir a paz. Eu tenho que construir a paz. O ambiente lá em casa não se muda às vezes de um dia para o outro, mas eu faço a minha parte. Eu construo a paz. Pois o Senhor está a observar os seus filhos e atento às suas orações. Então nós precisamos de colocarmos a nossa família diante de Deus e dizer: Senhor, protege-nos, porque nós estamos dentro da arca, porque nós não temos como ir para outro lugar nenhum. É aqui que nós estamos, em tempo de quarentena. E nós precisamos de pedir ao Senhor: Senhor, protege a minha família. Mantém a harmonia. Melhor ainda, melhora a harmonia. Torna mais forte a minha família. Torna as nossas ligações afetivas ainda mais fortes, mais firmes. Faz com que nós estejamos mais juntos em propósito também. É tão interessante ver que se nós estamos todos aqui e Deus está aqui, quando nós nos começamos a aproximar de Deus, nós começamos a aproximar uns dos outros. Então nós precisamos de juntos, como família, manter o altar do Senhor levantado dentro da nossa casa. E isto nós temos que fazer diariamente, todos os dias. Chamem quem da vossa família seguir ao Senhor e na vossa casa façam um tempo devocional. Nós lá em casa fazemos até às 11 da manhã e não fazemos até às 7. Porquê? Porque ninguém precisa de acordar cedo em tempo de quarentena. É uma das coisas maravilhosas que a quarentena nos oferece, é que a gente pode ficar na cama mais um pouquinho. Mas nós precisamos de juntos continuar a orar, porque o diabo não nos vai atacar com a doença, o diabo não nos vai atacar com a pobreza. E quando nós mantemos o altar levantado na nossa casa ao Senhor, Ele não consegue nos atacar tirando a nossa harmonia, porque é o amor do Senhor que nos guarda e é a palavra do Senhor que nos dirige e os nossos comportamentos vão sendo transformados pelo Espírito Santo.